Eu estou passando aqui para falar sobre um assunto que me chamou bastante atenção. Nesse final de semana, eu tive a oportunidade de conversar com alguns amigos que são empreendedores e eu percebi uma dificuldade em comum a eles. Muitos deles são muito bem sucedidos nas áreas em que atuam, né? Tem bastante experiência e já fazem isso há muito tempo. E eu percebi que eles vêm enfrentando uma dificuldade muito grande de se adaptarem a essas mudanças que são exigidas, né, desse momento que a gente está vivendo. E são mudanças que, se a gente não aceitar que elas precisam ser feitas, elas vão nos levar para o abismo, porque esse momento que a gente está enfrentando exige muito mais da gente. Exige um esforço adicional, exige uma estratégia adicional, exige uma clareza adicional. E isso me fez pensar que quando um bebê nasce, ele começa a ter alguns desafios, né? Primeiro ele começa a querer engatinhar e ele passa a ter aquilo como um grande desafio. E aí depois que ele começa a engatinhar, logo depois de viver a etapa daquela fase de se rastejar, ele começa a engatinhar. Depois de engatinhar, ele passa para um novo desafio, que é o desafio de buscar andar, e ele anda todo desengonçado, como se fosse um bêbado. Depois disso, já começa a andar com mais firmeza, mas já passa a querer correr também, e aí vem a ser um novo desafio. Então eu entendo que esse momento do empreendedorismo que a gente vive, ele é exatamente como um bebê. Ele passa por algumas fases e se a gente não aceitar cada uma dessas fases como ela é, a gente gera um processo de estresse, a gente gera um processo de cansaço emocional muito forte. Então a gente precisa entender que existe uma caminhada e que essa caminhada ela tem etapas, tem ciclos. E o grande problema é que a tua vida, a tua trajetória profissional, ela veio através de muito sacrifício, mas de muito resultado. Então, muitas vezes a gente acredita naquele resultado tão intensamente que a gente já teve e a gente não consegue perceber que a gente ainda é um bebê porque a gente ainda está caminhando. E aquele mesmo resultado, aquela mesma estratégia que o bebê utilizava para ele poder engatinhar, já não serve mais para ele poder caminhar. E a estratégia que ele usava para caminhar já não serve mais para ele correr. E é exatamente isso que eu quero trazer hoje. A tudo aquilo que te trouxe até esse momento atual, tudo aquilo que te fez chegar onde você chegou, que fez você ter o sucesso que você fez, já não é mais suficiente para te levar para o próximo nível. É exatamente isso que você precisa entender e que esses empreendedores que eu estava conversando também não estavam entendendo. A gente precisa aceitar que o momento exige uma postura diferente, uma estratégia diferente. E, se possível e se necessário, aceitar que a gente precisa desconstruir aquilo que foi construído no passado. Esse é o momento de você ressignificar tudo aquilo que você vem fazendo. Você precisa entender como se adaptar, como colocar novas estratégias em prática e adaptar o seu negócio a essas mudanças. Parar de acreditar naquele sucesso do passado como se fosse apenas copiar e colar para os dias de hoje. Não é simples dessa forma. A gente precisa se adaptar entendendo que o mundo já não é mais o mesmo. Como no áudio passado que eu falei, aonde um executivo da minha equipe entendia que parecia ter perdido todo o conhecimento sobre como vender. Porque é exatamente isso, porque esse momento exige uma readaptação. Então você precisa primeiro aceitar que aquele sucesso que você já teve na tua trajetória pode hoje ser o maior vilão, porque ele tá te aprisionando nesse ego e provavelmente não está te fazendo perceber que você precisa construir um novo ego e se desatarrachar daquele ego anterior, daquele sucesso anterior. É uma nova fase que vai precisar de novos papéis, de um novo ciclo e que vai precisar de um novo empreendedor. Então esse é o momento de você renascer e, assim como um bebê, descobrir e aceitar que você precisa parar de tentar fazer aquilo que você fazia antes, porque você não vai obter novos resultados fazendo aquilo de antes. Entende isso? Isso é muito significativo, porque é muito provável que você não esteja conseguindo olhar as oportunidades ao seu redor, porque você está olhando com o olhar daquele bebê que já entendeu que para andar ele precisa fazer A, B e C. E agora você já não está mais no momento de andar, você já está no momento de fazer uma outra coisa, e por isso você vai ter que adotar uma nova estratégia. Pensa nisso
entende de que forma hoje isso vem limitando a sua evolução e modifica essa linha de pensamento, modifica essa forma de ver, que eu tenho certeza que seu negócio vai ascender.